Ela só queria almoçar em paz, quando um homem de terno se aproximou e sussurrou: "Por favor, finja que é minha esposa." Bruna não fazia ideia de que aquele pedido desesperado mudaria sua vida para sempre. Bruna nunca imaginou que seu dia de folga no restaurante Palácio Real se transformaria no momento mais importante da sua vida. Ela estava sentada numa mesa no canto, aproveitando o almoço gratuito que todos os funcionários tinham direito, quando viu um homem de terno caro entrar em pânico total. O coração dela apertou quando percebeu o desespero nos olhos dele. Marcelo olhava fixamente para a entrada, onde uma mulher deslumbrante de vestido vermelho entrava de braços dados com outro homem. A mulher tinha aquela beleza fria de revista, cabelos loiros impecáveis, bolsa que custava mais que o salário anual de Bruna. Não pode ser agora, Marcelo murmurou, as mãos tremendo visivelmente. Bruna conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela tinha no espelho depois que Paulo a deixou por uma mulher mais rica. A dor do abandono, da humilhação, do coração despedaçado. Algo dentro dela se moveu. Foi quando Marcelo se aproximou da mesa dela, o rosto pálido como papel. "Por favor," ele sussurrou, a voz quebrada. "Eu sei que não me conhece, mas preciso que finja ser minha esposa. Só por alguns minutos. Imploro." Bruna ficou sem palavras. O homem na sua frente claramente não pertencia ao mesmo mundo que ela. O terno dele custava mais que ela ganhava trabalhando durante meses. O relógio no pulso dele era daqueles que apareciam em comerciais de televisão. Mas os olhos dele suplicavam como os de uma criança perdida. "Ela está vindo para cá," Marcelo murmurou, se sentando ao lado de Bruna sem esperar resposta. "Por favor, não me deixe passar por isso sozinho." Bruna olhou na direção que ele indicava e viu a mulher loira se aproximando. Um sorriso cruel nos lábios. Havia algo na forma como ela caminhava que fez o estômago de Bruna se revirar. Era a caminhada de alguém que vinha para atacar, para humilhar. "Marcelo!" A voz da mulher era doce como mel, mas com veneno escondido. "Que coincidência te encontrar aqui." "Valentina," Marcelo respondeu, tentando manter a compostura. Sua mão encontrou a de Bruna por baixo da mesa, e ela sentiu como ele estava tremendo. Algo dentro de Bruna despertou. Talvez fosse o instinto protetor. Talvez fosse a memória das próprias humilhações que sofrera. Ela apertou a mão de Marcelo e sorriu para Valentina. "Oi, amor," Bruna disse, olhando carinhosamente para Marcelo. "Quem é sua amiga?" O choque no rosto de Valentina foi instantâneo. Ela olhou Bruna de cima a baixo, reparando no uniforme simples, na ausência de joias caras, no cabelo preso num rabo de cavalo despretensioso. "Desculpa, não me apresentei," Valentina disse, o sorriso ficando ainda mais venenoso. "Sou Valentina, a noiva do Marcelo. Quer dizer, era, até descobrir que ele não tinha ambição suficiente para o meu futuro." Bruna sentiu a mão de Marcelo apertar a dela com mais força. A dor no toque dele fez seu coração se partir. "Na verdade," Bruna disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz, "sou a esposa dele. Nos casamos há pouco tempo." O silêncio que se seguiu foi cortante. Valentina piscou várias vezes, como se não conseguisse processar a informação. "Esposa?" Valentina riu, mas era uma risada sem humor. "Marcelo, você não pode estar falando sério. Ela é uma funcionária deste lugar. E qual o problema com isso?" Marcelo falou pela primeira vez desde que Valentina chegou, sua voz ganhando uma força que Bruna não esperava. "Bruna vale mais que qualquer pessoa que eu conheço." Bruna sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele falou seu nome que fez algo despertar dentro dela. "Você está brincando comigo," Valentina disse, a máscara de polidez começando a cair. "Você, com todo o seu dinheiro, toda a sua posição social, casou com uma garçonete? Com uma mulher incrível." Marcelo corrigiu, olhando diretamente nos olhos de Bruna. "Uma mulher que tem mais classe no dedo mindinho que certas pessoas têm no corpo inteiro." A raiva no rosto de Valentina era visível agora. Ela se inclinou sobre a mesa, o perfume caro não conseguindo esconder o azedume que emanava dela. "Quanto tempo vocês acham que isso vai durar?" Ela sibilou. "Quando ele se cansar de brincar de Cinderela, quando a novidade passar, você vai voltar para onde pertence."
Bruna sentiu as palavras como tapas no rosto. Cada uma delas ecoava as mesmas coisas que Paulo tinha dito quando a deixou. Você não é suficiente. Nunca vai ser suficiente. Mas desta vez, ela não estava sozinha. O único lugar onde Bruna pertence, Marcelo disse, se levantando e puxando Bruna para junto dele, é ao meu lado. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não nosso. Valentina ficou sem palavras por um momento, o rosto vermelho de humilhação. Nós vamos ver quanto tempo essa farsa vai durar, ela disse finalmente, antes de se virar e voltar para sua mesa, onde o namorado novo a esperava com cara de desconforto. Quando ela se afastou, Marcelo se virou para Bruna, os olhos cheios de gratidão e algo mais que ela não conseguia identificar. Muito obrigado, ele sussurrou. Você não imagina o que fez por mim. Bruna olhou para ele, realmente olhou. Viu além do terno caro, além da aparência de homem bem-sucedido. Viu a ferida nos olhos dele, a vulnerabilidade que ele tentava esconder. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha no mundo. Por que ela te machucou tanto? Bruna perguntou baixinho. Marcelo hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia confiar nela. Ela me deixou no altar, ele confessou, na frente de 300 convidados. Disse que tinha encontrado alguém melhor, alguém com mais ambição. E hoje eu estava aqui tentando reunir coragem para seguir em frente quando a vi entrar. Bruna sentiu o coração se apertar. Ela conhecia aquela dor. Conhecia a humilhação de ser descartada como se não fosse suficiente. Sinto muito, ela disse, e realmente sentia. Não, Marcelo balançou a cabeça. Você me salvou hoje. Me deu algo que eu não tinha há muito tempo. O quê? Dignidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, ainda de mãos dadas, ainda fingindo ser casados para manter a farsa. Mas algo havia mudado. Algo havia despertado entre eles que ia além da encenação. Posso te convidar para jantar? Marcelo perguntou de repente. Como agradecimento. Um jantar de verdade, não de faz de conta. Bruna hesitou. Homens como Marcelo não namoravam mulheres como ela. Ela aprendeu isso da pior forma possível. Não sei se é uma boa ideia, ela disse baixinho. Por favor, Marcelo insistiu, apertando gentilmente a mão dela. Só um jantar, para te agradecer adequadamente. Você literalmente me salvou da maior humilhação da minha vida. Bruna olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Não o interesse calculado que estava acostumada a ver nos homens, mas gratidão genuína e algo que parecia o começo de algo especial. Está bem, ela sussurrou. Um jantar. Marcelo sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu dele desde que se conheceram. Amanhã à noite? Te busco às 8? Bruna assentiu, o coração batendo forte. Ela não fazia ideia de que aquele sim mudaria sua vida para sempre. Não sabia que estava prestes a descobrir segredos que abalariam tudo o que pensava saber sobre amor, dinheiro e o que realmente importa na vida. Enquanto Marcelo anotava seu endereço num guardanapo, Bruna olhou de relance para Valentina, que os observava da mesa dela com ódio puro nos olhos. Algo lhe dizia que aquela mulher não ia desistir facilmente. E que a farsa, que começou como um ato de bondade, estava prestes a se tornar algo muito mais complicado e perigoso. Bruna passou o dia inteiro se perguntando se tinha cometido o maior erro da sua vida. Ela olhou para o vestido simples pendurado no guarda-roupa minúsculo do seu apartamento e sentiu o estômago revirar. Como uma garçonete ia jantar com um homem que claramente pertencia a outro mundo? Quando Marcelo chegou para buscá-la, Bruna quase desistiu. Ele estava ainda mais elegante que no dia anterior, dirigindo um carro que ela só tinha visto em filmes. Mas quando ele desceu e abriu a porta para ela, o sorriso genuíno no rosto dele fez todos os medos desaparecerem momentaneamente. Você está linda, ele disse. E havia uma sinceridade na voz dele que fez o coração de Bruna acelerar. O restaurante para onde ele a levou era diferente de tudo que Bruna já tinha visto. Não era ostensivo como alguns lugares caros, mas tinha uma elegância discreta que gritava exclusividade. O tipo de lugar onde pessoas importantes fazem negócios em sussurros. Foi quando eles se sentaram que Marcelo soltou a primeira bomba da noite. Bruna, eu preciso te contar uma coisa, ele disse, brincando nervosamente com o guardanapo. Ontem, quando você me ajudou,
Eu não fui completamente honesto sobre quem eu sou. O sangue de Bruna gelou. Era sempre assim. Sempre havia uma mentira. Sempre havia algo escondido. O restaurante onde você trabalha, Marcelo continuou. O Palazzo Real. Eu sou o dono dele. E de outros 15 restaurantes na cidade. Bruna sentiu o mundo girar. O homem na sua frente não era apenas rico. Ele era o patrão do seu patrão. Ele era praticamente o dono da vida dela. Você está brincando comigo. Ela sussurrou, a voz saindo fraca. Eu queria te contar ontem, mas tive medo que você pensasse que eu estava tentando impressionar você ou usar minha posição de alguma forma. Bruna se levantou abruptamente da mesa, as pernas tremendo. As pessoas nas mesas ao redor olharam discretamente, mas ela não se importava. Eu preciso ir, ela disse pegando a bolsa. Bruna, espera. Marcelo se levantou também, o desespero claro na voz. Por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? As palavras saíram mais altas do que Bruna pretendia. Como você achou divertido brincar com a funcionária pobre? Como foi engraçado ver se eu ia cair na sua pegadinha? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bruna, e ela não conseguia parar. Todas as humilhações da vida, todas as vezes que homens tinham brincado com ela porque achavam que ela não merecia respeito, tudo voltou de uma vez. Não é isso, Marcelo disse, se aproximando devagar. Bruna, por favor, olha para mim. Não me toca, ela recuou. Você mentiu para mim. Desde o primeiro segundo você mentiu. Eu não menti sobre o que importa. Marcelo insistiu, a voz carregada de emoção. Eu não menti sobre como me senti quando Valentina me humilhou. Eu não menti sobre como você me salvou. E eu não estou mentindo sobre o quanto você mexe comigo. Bruna parou, as lágrimas ainda escorrendo, mas algo na voz de Marcelo a fez hesitar. Quando Valentina me deixou, ele continuou. Ela disse que eu não tinha ambição, que eu nunca ia ser suficiente para ela. Mas a verdade é que ela me deixou porque descobriu que eu dou mais da metade dos lucros dos restaurantes para instituições de caridade. Ela queria luxo, ostentação, e eu queria fazer diferença. Bruna ficou em silêncio processando a informação. Ontem, quando você me defendeu daquela forma, quando você olhou para mim como se eu valesse alguma coisa, foi a primeira vez em meses que me senti como uma pessoa de verdade, não como uma conta bancária. A sinceridade na voz dele era impossível de ignorar. Bruna sentiu a raiva começar a se misturar com confusão. Por que você não me contou ontem? Ela perguntou baixinho. Porque eu queria que você gostasse de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. E quando vi como você me olhou quando eu era apenas um homem desesperado pedindo ajuda, eu não queria perder isso. Bruna olhou nos olhos dele e viu a mesma vulnerabilidade do dia anterior. Viu medo, insegurança e algo que parecia muito com dor. Você tem ideia de como é estranho para mim estar aqui? Ela perguntou. Você tem ideia de como é assustador descobrir que o homem que eu estava começando a gostar é praticamente o dono da minha vida? Eu não sou o dono da sua vida, Marcelo disse firmemente. E quero provar isso para você. Foi nesse momento que Bruna notou uma movimentação estranha no restaurante. Vários homens de terno se aproximaram da mesa deles, e ela reconheceu alguns rostos. Eram empresários importantes, pessoas que apareciam nos jornais. Marcelo, um homem mais velho, se aproximou, sorrindo largamente. Que surpresa te encontrar aqui. E quem é esta bela jovem? Bruna sentiu o pânico subir. Ela não pertencia àquele mundo, não sabia como agir, o que dizer. Mas antes que pudesse se desculpar e sair, Marcelo segurou sua mão. Esta é Bruna, ele disse com orgulho na voz. A mulher mais incrível que já conheci. O que aconteceu a seguir pegou Bruna completamente desprevenida. Em vez dos olhares de desprezo que ela esperava, os empresários a trataram com respeito genuíno. Eles fizeram perguntas sobre sua vida, seus sonhos, e ouviram suas respostas com interesse real. Sabe, Marcelo, disse uma das mulheres do grupo, vocês dois formam um casal lindo. Há quanto tempo estão juntos? Bruna sentiu o rosto esquentar, mas antes que pudesse corrigir o equívoco, Marcelo respondeu. Ainda estamos nos conhecendo, mas posso dizer que Bruna já mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Quando o grupo se afastou, Bruna olhou para Marcelo com surpresa. Por que você fez isso? Ela perguntou. Fiz o quê?
Me apresentou como se eu fosse especial. Essas pessoas são importantes. Elas poderiam ter pensado que você está perdendo tempo com alguém inferior. Inferior? Marcelo a interrompeu, a voz carregada de indignação. Bruna, você trabalha 2 turnos para sustentar sua mãe. Você estuda contabilidade à noite depois de trabalhar o dia inteiro. Você ajudou um estranho em desespero, sem pedir nada em troca. Como isso seria inferior? Bruna ficou em choque. Como você sabe sobre minha mãe? Sobre a faculdade? Marcelo pareceu perceber que tinha falado demais. Depois de ontem, eu quis saber mais sobre você. Não para te investigar, mas porque fiquei curioso sobre a mulher que me impressionou tanto. Você mandou alguém investigar minha vida? A voz de Bruna saiu mais fria do que ela pretendia. Não foi assim, Marcelo disse rapidamente. Eu conversei com alguns funcionários do restaurante. Eles falam de você com tanto carinho, com tanto respeito. Disseram que você é a funcionária mais dedicada que já viram, que você estuda contabilidade porque sonha em ter seu próprio negócio um dia. Bruna não sabia como se sentir. Por um lado era invasivo, por outro, havia algo tocante na ideia de que ele se importou o suficiente para querer conhecê-la melhor. Tem mais, Marcelo continuou. Eles me contaram que você cuida da sua mãe, que ela está doente e que você nunca falta ao trabalho. Nunca reclama, sempre tem um sorriso para todo mundo mesmo quando está passando por dificuldades. As lágrimas voltaram aos olhos de Bruna, mas desta vez não eram de raiva. Eram de uma emoção que ela não conseguia nomear. Por que isso importa para você? Ela sussurrou. Porque eu passei a vida inteira cercado de pessoas que só se importam com dinheiro. Pessoas como Valentina, que medem o valor de uma pessoa pela conta bancária. E quando eu te vi defendendo um estranho, quando vi você se importar com o sofrimento de alguém que você nem conhecia, foi como respirar ar puro depois de anos sufocado. O silêncio entre eles foi interrompido por uma voz familiar e desagradável. Que cena tocante! Bruna se virou e viu Valentina se aproximando, mas desta vez ela não estava sozinha. Ao lado dela vinha um homem alto de cabelos grisalhos que irradiava autoridade e dinheiro. Valentina, Marcelo disse, a voz tensa. Marcelo, querido. Valentina sorriu, mas era um sorriso perigoso. Quero te apresentar Eduardo, meu noivo. Eduardo, este é Marcelo, meu ex, e esta é... Ela olhou para Bruna com desprezo mal disfarçado. A nova distração dele. Eduardo estendeu a mão para Marcelo com um sorriso condescendente. Prazer te conhecer. Valentina me contou muito sobre você. Tenho certeza que contou. Marcelo respondeu secamente, mas apertou a mão oferecida. E você deve ser a famosa esposa, Eduardo disse se virando para Bruna. Valentina mencionou que vocês se casaram recentemente. Bruna abriu a boca para corrigir, mas Valentina a interrompeu. Oh, não se preocupe em manter a farsa, ela disse com malícia. Eu fiz algumas perguntas por aí. Vocês dois mal se conhecem. Que coincidência vocês terem se casado logo depois do nosso encontro ontem. O sangue de Bruna gelou. Valentina sabia que tinha sido uma encenação. Na verdade, Valentina continuou, descobri coisas bem interessantes sobre você, querida. Sua mãe está internada no Hospital São Vicente, não está? Tratamento caro, dívidas se acumulando. Bruna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como você sabe disso? Querida, quando se tem dinheiro, descobre-se qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Valentina sorriu cruelmente. E imagino como deve ser desesperador ver sua mãe precisando de cuidados que você não pode pagar. Chega. Marcelo se levantou, a voz baixa, mas perigosa. Você não vai falar assim com ela. Por quê? Valentina riu. Por que você está fingindo se importar com a garçonete? Por quanto tempo, Marcelo? Uma semana? Um mês? Até você se cansar de brincar de filantropia? As palavras de Valentina ecoaram todos os medos mais profundos de Bruna. Ela olhou para Marcelo, procurando por sinais de que Valentina estava certa, de que aquilo tudo era apenas um capricho temporário. O que ela viu nos olhos dele a surpreendeu. Havia fúria, sim, mas não direcionada a ela. Era uma raiva feroz e protetiva que fez algo dentro do peito de Bruna se aquecer. Sabe de uma coisa, Valentina? Marcelo disse, colocando o braço ao redor de Bruna. Você está certa sobre uma coisa. Eu me cansei.
Me cansei de pessoas como você, que pensam que dinheiro é mais importante que caráter. Me cansei de um mundo onde o valor de uma pessoa é medido pela marca da bolsa que ela carrega. Ele olhou diretamente nos olhos de Eduardo. E sabe o que descobri? Que uma mulher que trabalha 2 turnos para cuidar da mãe doente vale mais que todas as herdeiras mimadas que conheci na vida. Valentina ficou pálida de raiva. Você vai se arrepender disso, Marcelo. Os 2 vão se arrepender. É uma ameaça? Marcelo perguntou calmamente. É uma promessa, Valentina respondeu, antes de se virar e sair do restaurante. Eduardo correndo atrás dela. Quando eles saíram, Bruna se deixou cair na cadeira, tremendo. Ela sabe sobre minha mãe, sussurrou. Como ela pode saber sobre minha mãe? Marcelo se sentou ao lado dela e segurou suas mãos. Bruna, olha para mim. Ela pode saber informações, mas não pode mudar quem você é. Não pode mudar o que sinto por você. O que você sente por mim? Bruna perguntou, a voz quase inaudível. Marcelo hesitou por um momento, como se estivesse se decidindo sobre algo importante. Eu estou apaixonado por você. Ele disse simplesmente. Eu sei que parece loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, mas nunca senti nada igual. Nunca conheci alguém que me faça querer ser uma pessoa melhor. Bruna sentiu o mundo parar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito. Ninguém nunca tinha olhado para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marcelo, ela sussurrou. Eu não sei se posso acreditar nisso. Eu não sei se posso acreditar que alguém como você poderia realmente se importar com alguém como eu. Então me deixa provar, ele disse apertando as mãos dela. Me deixa mostrar que não importa de onde você veio ou onde está agora. Importa quem você é aqui dentro. Ele colocou a mão sobre o coração de Bruna, e ela sentiu como se ele pudesse sentir cada batida acelerada. E sobre sua mãe, Marcelo continuou. Deixa eu te ajudar. Não porque você precisa, mas porque eu quero. Porque pessoas que amamos cuidam umas das outras. As lágrimas escorreram pelo rosto de Bruna, mas desta vez eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo. Esperança. Você realmente quer me ajudar? Ela perguntou. Eu quero cuidar de você, Marcelo respondeu. Se você me deixar. Bruna olhou nos olhos dele e viu o futuro que nunca tinha ousado sonhar. Viu segurança, cuidado, amor verdadeiro. Mas também viu os olhos venenosos de Valentina, a promessa de problemas que ainda estavam por vir. Sim, ela sussurrou finalmente. Me deixa tentar confiar em você. Quando Marcelo a beijou suavemente, Bruna sentiu como se estivesse saltando de um penhasco. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Ela não sabia onde aquele salto a levaria, mas pela primeira vez na vida, não estava pulando sozinha. Semanas se passaram desde aquela noite no restaurante, e Bruna ainda acordava achando que estava vivendo um sonho. Marcelo não apenas tinha pago todo o tratamento da mãe dela, como tinha insistido em colocar Dona Carmen no melhor hospital particular da cidade. Mais que isso, ele estava cumprindo cada promessa que fez. Bruna estava sentada na varanda da mansão de Marcelo, observando o jardim imenso que se estendia até onde a vista alcançava. Era temporário, ele tinha deixado claro. Apenas até ela se sentir segura o suficiente para aceitar a ajuda dele sem se sentir uma aproveitadora. Você está pensativa? A voz de Marcelo a tirou dos pensamentos. Ele se aproximou com 2 xícaras de café, usando apenas uma camiseta simples e jeans. Era nesses momentos que Bruna mais se apaixonava por ele. Quando não havia pretensão, quando ele era apenas Marcelo, não o empresário bem-sucedido. Estou pensando em como minha vida mudou, ela respondeu, aceitando a xícara. Há pouco tempo eu estava trabalhando 2 turnos só para pagar os remédios da mamãe. E agora você está onde deveria estar. Marcelo completou se sentando ao lado dela. Estudando contabilidade sem se preocupar com dinheiro, vendo sua mãe melhorar todos os dias. Mas e você? Bruna perguntou virando para encará-lo. Você está feliz de verdade? Não sente que está desperdiçando seu tempo comigo? A pergunta que atormentava Bruna há dias finalmente saiu. Porque por mais que Marcelo fosse carinhoso, atencioso, perfeito demais, ela não conseguia esquecer as palavras de Valentina. Não conseguia parar de se perguntar quando ele ia se cansar da novidade. Marcelo colocou a xícara de lado
e segurou o rosto de Bruna entre as mãos. Bruna, olha para mim. Você acha que eu faria tudo isso por capricho? Você acha que eu traria você para minha casa? Apresentaria você para minha família? Cuidaria da sua mãe? Se fosse apenas uma diversão? Sua família? Bruna piscou, confusa. Que família? O rosto de Marcelo ficou sério. Tenho uma coisa que preciso te contar. Hoje à noite tem um jantar aqui em casa. Minha mãe e meu irmão vêm sempre no primeiro domingo do mês. E eu quero que você os conheça. Bruna sentiu o pânico subir. Marcelo, eu não posso conhecer sua família. Eles vão ver na hora que eu não pertenço ao mundo de vocês. Você pertence ao meu mundo, Marcelo disse firmemente. E se eles não enxergarem isso, o problema é deles, não seu. Mas Bruna conhecia aquele tipo de situação. Conhecia o olhar de julgamento, as perguntas indiretas, a forma educada de fazer alguém se sentir inferior. Paulo tinha colocado ela em situações parecidas quando namoravam, e ela sempre saía se sentindo humilhada. E se eles não gostarem de mim? Ela sussurrou. Impossível. Marcelo sorriu beijando a testa dela. Você é impossível de não amar. A tarde passou rápido demais para o gosto de Bruna. Ela experimentou 3 vestidos diferentes, nenhum parecendo adequado para conhecer a família de um empresário milionário. Finalmente escolheu um vestido azul simples que Marcelo tinha comprado para ela, junto com vários outros que ela ainda se sentia estranha usando. Quando a campainha tocou, Bruna sentiu o estômago se revirar. Pela janela, viu um carro caro parar na entrada. Uma mulher elegante de cerca de 60 anos saiu do banco do carona, seguida por um homem mais novo que tinha uma semelhança óbvia com Marcelo. Respira, Marcelo sussurrou no ouvido dela, segurando sua mão. Você consegue. A mãe de Marcelo, Dona Helena, era exatamente o que Bruna esperava. Elegante, sofisticada, com aquele tipo de beleza que vem de anos de cuidados caros. Ela cumprimentou Bruna com um sorriso educado, mas Bruna percebeu como seus olhos a avaliavam discretamente. Então você é a Bruna sobre quem Marcelo não para de falar, Dona Helena disse. É um prazer te conhecer, querida. O irmão de Marcelo, Fernando, foi mais direto. Ele apertou a mão de Bruna com firmeza e disse: Meu irmão me contou que vocês se conheceram de uma forma bem interessante. Bruna não sabia o que responder. O quanto Marcelo tinha contado para eles? Eles sabiam sobre a farsa inicial? Sobre sua condição financeira? O jantar começou formalmente. Dona Helena fazia perguntas educadas sobre a vida de Bruna, mas havia algo calculado nas perguntas. Como se ela estivesse montando um quebra-cabeças para entender exatamente quem era aquela mulher que tinha conquistado o coração do filho. Marcelo me disse que você estuda contabilidade, Dona Helena comentou, cortando delicadamente a carne no prato. Que interessante. Sempre achei uma área muito prática. A forma como ela disse prática fez Bruna entender que não era um elogio. É uma área que sempre me interessou, Bruna respondeu, tentando manter a voz firme. Gosto da ideia de ajudar pessoas a organizarem suas finanças, especialmente quem está começando negócios pequenos. Fernando se animou. Isso é fantástico. Você sabe que a maioria dos nossos restaurantes começou exatamente assim? Meu avô começou com um carrinho de cachorro-quente na Praça Central. Dona Helena lançou um olhar reprovador para o filho mais novo, como se ele tivesse falado algo inadequado. Claro que isso foi há muito tempo, ela disse rapidamente. Agora a família tem outros interesses, outros níveis de atuação. Bruna começou a entender o jogo. Dona Helena não estava preocupada com o fato de Bruna ser pobre. Estava preocupada com o que as pessoas iam pensar. Estava preocupada com status, aparências. Dona Helena, Bruna disse, reunindo coragem, posso perguntar uma coisa? O que exatamente a senhora gostaria de saber sobre mim? O silêncio na mesa foi instantâneo. Marcelo olhou para Bruna com surpresa, Fernando parou de comer e Dona Helena ficou claramente desconfortável. Eu não entendi a pergunta, querida, Dona Helena respondeu. Acho que entendeu sim, Bruna continuou, a voz ficando mais firme. A senhora quer saber se eu estou com seu filho por dinheiro. Quer saber se sou boa o suficiente para ele. Quer saber se não vou envergonhar a família em eventos sociais. Bruna, Marcelo começou, mas ela levantou a mão.
Deixa eu responder essas perguntas, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Dona Helena. Eu amo seu filho. Não pelo dinheiro dele, mas pelo homem que ele é quando não está tentando impressionar ninguém. Ele me faz rir, me faz sentir valorizada, me trata como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bruna, mas ela continuou. Eu venho de uma família humilde, trabalho como garçonete, minha mãe está doente e eu tive que aceitar a ajuda do seu filho para não vê-la sofrer. Se isso me torna inadequada para ele, então talvez a senhora tenha razão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Helena olhava para Bruna com uma expressão que era difícil de decifrar. Fernando estava claramente emocionado. E Marcelo se levantou da cadeira e foi até Bruna. Sem dizer uma palavra, ele a puxou para um abraço apertado. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela, alto o suficiente para todos ouvirem. Exatamente como você é, exatamente de onde você veio. Quando eles se separaram, Dona Helena estava com os olhos marejados. Senta aqui, querida, ela disse, indicando a cadeira ao lado da sua. Acho que começamos com o pé esquerdo. Bruna hesitou, mas se sentou. Dona Helena pegou as mãos dela entre as suas. Você tem razão, ela disse baixinho. Eu estava testando você. E sabe por quê? Porque meu filho já foi machucado antes. Porque já vi mulheres se aproximarem dele pelos motivos errados. Mãe, Marcelo começou. Não, deixa eu falar, Dona Helena continuou. Mas o que acabei de ver, a forma como você defendeu seus sentimentos, a honestidade crua, a coragem de me confrontar, isso não é algo que se pode fingir. Ela apertou as mãos de Bruna. E a forma como meu filho olha para você, nunca vi ele olhar para ninguém assim, nem para Valentina. Foi nesse momento que a campainha tocou. Todos se olharam, confusos. Marcelo não esperava mais ninguém. O funcionário da casa veio até a sala de jantar. Senhor Marcelo, tem uma senhora na porta. Disse que é urgente. Uma tal de Valentina. O sangue de Bruna gelou. Marcelo ficou pálido. Não a deixe entrar, Marcelo disse firmemente. Senhor, ela disse que tem informações que podem interessar a família, sobre negócios. Dona Helena franziu a testa. Que tipo de informações? Mãe, não importa, Marcelo disse rapidamente. Ela só quer causar problemas. Mas já era tarde. Valentina apareceu na entrada da sala de jantar, elegante e perigosa como sempre. Ela cumprimentou a família com sorrisos falsos, mas seus olhos estavam fixos em Bruna. Que coincidência encontrar toda a família reunida, ela disse. Especialmente porque o que tenho para contar envolve todos vocês. Valentina, saia da minha casa, Marcelo disse, se levantando. Calma, querido. Valentina sorriu maliciosamente. Tenho certeza de que sua família vai querer ouvir o que descobri sobre sua nova paixão. Bruna sentiu o mundo desabar. Qualquer coisa que Valentina fosse falar, não seria bom. Vocês sabem que essa farsa toda começou comigo, né? Valentina continuou, se dirigindo principalmente a Dona Helena. Bruna aqui fingiu ser esposa do Marcelo para me irritar. Mas o que vocês não sabem é o que ela realmente estava fazendo antes de conhecer o seu filho. Chega! Marcelo gritou. Mas Valentina continuou. Ela não estava apenas trabalhando como garçonete, queridinha, Valentina disse, tirando algumas fotos da bolsa. Ela estava saindo com um homem casado. Paulo Henrique, vocês conhecem? Casado há 15 anos, 3 filhos. E nossa Bruna aqui era a amante dele. As fotos mostravam Bruna e Paulo juntos em momentos íntimos. Eram fotos antigas, de quando eles namoravam, mas fora de contexto pareciam exatamente o que Valentina queria que parecessem. Paulo me contou tudo, Valentina continuou venenosa. Como ela tentou chantagear ele para largar a família, como ela ficou histérica quando ele terminou tudo, como ela jurou que ia encontrar um homem rico para se vingar. Bruna estava congelada de choque. As mentiras de Valentina eram tão elaboradas, tão bem construídas, que por um momento ela mesma duvidou da própria versão dos fatos. E olha só que coincidência, Valentina sorriu. Poucos dias depois de Paulo terminar com ela, Bruna aparece fingindo ser esposa do Marcelo. Vocês realmente acham que foi acaso? Dona Helena olhava para as fotos com horror. Fernando estava claramente confuso. E Marcelo olhava para Bruna com uma expressão que partiu o coração dela. Não era raiva, era dúvida.
Era a pergunta silenciosa. É verdade? Marcelo, Bruna sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ela está mentindo. Eu namorei Paulo sim, mas ele não era casado quando começamos a namorar. E eu nunca tentei chantagear ninguém. Claro que vai negar, Valentina riu. Mas a verdade é que vocês foram enganados por uma oportunista muito esperta. Saia da minha casa agora, Marcelo disse, a voz baixa e perigosa. Já estou saindo. Valentina sorriu, guardando as fotos. Só queria que a família soubesse com quem estão lidando. Paulo me disse que ela é muito convincente, muito boa em se fazer de vítima. Quando Valentina saiu, o silêncio na sala era sufocante. Bruna olhava para as próprias mãos, sentindo como se o mundo tivesse desabado novamente. É verdade? Dona Helena perguntou baixinho. Sobre o homem casado? Bruna respirou fundo. Paulo era separado quando começamos a namorar. Pelo menos foi o que ele me disse. Descobri que ele estava mentindo só depois de meses. Quando confrontei ele, ele voltou para a esposa e me disse que eu nunca deveria ter acreditado que alguém como ele ficaria sério com alguém como eu. Ela olhou para Marcelo, que estava em silêncio absoluto. Eu nunca tentei chantagear ninguém. Eu só chorei muito, me senti usada e tentei reconstruir minha vida. Foi por isso que comecei a trabalhar 2 turnos, para tentar esquecer, para me manter ocupada. E sobre fingir ser minha esposa? Marcelo perguntou finalmente. Aquilo foi real, Bruna disse, as lágrimas escorrendo. Minha vontade de te ajudar foi real. O que senti por você desde o primeiro momento foi real. Tudo o que aconteceu entre nós foi real. Fernando, que tinha ficado quieto o tempo todo, finalmente falou. Eu acredito nela. Todos olharam para ele surpresos. Mãe, você viu como ela falou com a gente hoje à noite? Você viu a coragem dela, a honestidade. Essa não é uma pessoa calculista. E Marcelo, você mesmo disse que ela poderia ter pedido qualquer coisa em troca da ajuda dela naquele dia, mas não pediu nada. Marcelo olhou para Bruna por um longo momento. Você tem razão sobre Paulo estar separado? Eu tenho as mensagens antigas dele dizendo isso. Bruna respondeu. Tenho tudo que prova que ele mentiu para mim tanto quanto mentiu para a esposa. Então me mostra, Marcelo disse. Bruna pegou o celular com mãos trêmulas e mostrou as conversas antigas. Mostrou Paulo dizendo que estava separado há meses, que os papéis do divórcio estavam sendo processados, que finalmente tinha encontrado alguém que valia a pena. Aqui, ela apontou para uma mensagem específica. Ele diz que a esposa já sabia de tudo, que eles estavam apenas finalizando as questões legais. Marcelo leu tudo em silêncio. Dona Helena se aproximou e leu por cima do ombro do filho. Meu Deus, ela murmurou. Ele realmente mentiu para você. E aqui, Bruna continuou mostrando outras mensagens. Quando descobri a verdade e confrontei ele. Olha o que ele disse. As mensagens mostravam Paulo sendo cruel, dizendo que Bruna tinha sido ingênua em acreditar que ele deixaria uma família estabelecida por uma garçonete sem futuro. Dizia que ela deveria agradecer pelo tempo que tiveram e seguir em frente. Esse homem é um monstro, Fernando disse indignado. Marcelo continuou lendo, e Bruna viu sua expressão mudando de dúvida para raiva. Mas não raiva dela. Raiva de Paulo, raiva de Valentina, raiva de toda a situação. Bruna, ele disse finalmente, me perdoa. Eu deveria ter acreditado em você desde o primeiro segundo. Você teve motivos para duvidar. Bruna respondeu baixinho. As evidências eram manipuladas. Marcelo a interrompeu. E eu conheço você. Conheço seu coração. Deveria ter confiado nisso. Dona Helena se aproximou de Bruna e segurou suas mãos. Querida, me perdoa também. Eu deixei meus preconceitos falarem mais alto que meu instinto. E meu instinto dizia que você era especial desde o momento que entrou nesta casa. Obrigada. Bruna sussurrou. Mas tem uma coisa que me preocupa, Fernando disse. Valentina não vai desistir. Ela claramente quer destruir vocês dois. E agora que as táticas dela não funcionaram, ela vai tentar algo pior. Marcelo completou sombrio. Como se estivesse lendo os pensamentos dele, o celular de Marcelo tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. As fotos que mostrei hoje foram apenas o começo. Tenho muito mais material sobre sua namoradinha.
Se vocês não terminarem até amanhã, vou enviar tudo para os jornais. Imagina que linda manchete. Empresário milionário enganado por ex-amante oportunista. Bruna leu a mensagem por cima do ombro de Marcelo e sentiu o sangue gelar. Ela está blefando, Marcelo disse, mas sua voz não soava convincente. E se não estiver? Bruna perguntou. Marcelo, você tem uma reputação a zelar. Seus negócios, sua família. Eu não posso ser a causa da sua ruína. Você não é a causa de nada, Marcelo disse firmemente. Valentina é. Mas o resultado é o mesmo, Bruna respondeu, as lágrimas voltando. Se ficarmos juntos, ela vai destruir sua vida. Se eu sair de cena... Não, Marcelo a interrompeu. Não mesmo. Nós vamos enfrentar isso juntos. Como? Bruna perguntou. Ela tem dinheiro, poder, conexões. O que eu tenho para lutar contra isso? Você tem a verdade, Dona Helena disse suavemente. E tem uma família que está do seu lado agora. Uma família? Bruna olhou surpresa. Querida, Dona Helena sorriu. Se meu filho te ama, e eu posso ver que ama, então você faz parte desta família, e nós protegemos uns aos outros. Fernando assentiu vigorosamente. Valentina subestimou uma coisa. Ela achou que éramos como ela, que nos importamos mais com aparências que com pessoas. Mas ela se enganou. Marcelo segurou o rosto de Bruna entre as mãos. Você vai ficar comigo? Bruna olhou nos olhos dele e viu não apenas amor, mas determinação. Viu uma família que estava disposta a lutar por ela. Viu pela primeira vez na vida um lugar onde realmente pertencia. Vou, ela sussurrou. Mas, Marcelo, se a situação ficar muito difícil... Não vai ficar, ele disse, beijando a testa dela. Porque vamos descobrir o que Valentina realmente quer e vamos dar um fim nisso. O que você quer dizer? Fernando perguntou. Marcelo sorriu, mas era um sorriso perigoso. Vou contratar um investigador particular. Se Valentina quer jogar sujo, vamos jogar também. Todo mundo tem segredos e alguma coisa me diz que os dela são muito piores que qualquer coisa que ela possa inventar sobre nós. Mais tarde, naquela noite, depois que Dona Helena e Fernando foram embora, Bruna e Marcelo estavam sentados no jardim. Ela ainda se sentia abalada com tudo que tinha acontecido, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que eles não estavam mais enfrentando isso sozinhos. Você acha que vamos conseguir? Ela perguntou. Tenho certeza, Marcelo respondeu puxando ela para mais perto. Sabe por quê? Por quê? Porque o que temos é real. E a verdade sempre vence no final. Bruna encostou a cabeça no ombro dele e pela primeira vez desde que Valentina apareceu em suas vidas, se sentiu esperançosa. Ela não sabia que batalhas ainda estavam por vir, mas sabia que não enfrentaria elas sozinha. E longe dali, Valentina estava ao telefone com alguém, planejando o próximo ataque. Porque para ela, aquela guerra estava apenas começando. Dias se passaram em uma calma tensa, como se todos estivessem esperando a próxima jogada de Valentina. Bruna tentava manter a rotina normal, indo às aulas de contabilidade e visitando a mãe no hospital, mas havia uma nuvem constante de preocupação sobre sua cabeça. Foi durante uma dessas visitas ao hospital que tudo desabou. Bruna! A voz de Dona Carmen estava carregada de angústia quando ela entrou no quarto. Você precisa ver isso. Sua mãe estava segurando um tablet, as mãos tremendo visivelmente. Na tela, a manchete de um dos jornais online mais lidos da cidade gritava: Empresário milionário cai em golpe da beleza. A verdade sobre Bruna Santos. O sangue de Bruna gelou quando começou a ler. A matéria era uma obra-prima de manipulação. Valentina tinha conseguido convencer jornalistas de que Bruna era uma oportunista calculista que tinha armado todo o encontro no restaurante. Havia fotos dela trabalhando como garçonete, fotos antigas com Paulo tiradas de contexto e até mesmo uma foto da fachada do hospital onde a mãe estava internada. A jovem de origem humilde parece ter encontrado na vulnerabilidade emocional do empresário Marcelo Ribeiro uma oportunidade de ouro, dizia o texto. Fontes próximas revelam que Bruna Santos planejou meticulosamente se aproximar do milionário após o fim de seu relacionamento anterior com um homem casado. Bruna sentiu as pernas fraquejarem. Cada palavra era como um punhal no peito. Eles estão dizendo que você armou tudo, Dona Carmen sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto.
Que você me usou como desculpa para conseguir dinheiro dele. Mamãe, nada disso é verdade, Bruna disse, se sentando na beira da cama e segurando as mãos da mãe. Você sabe que nada disso é verdade. Eu sei, minha filha, mas olha o que estão fazendo com você. Olha como estão destruindo sua reputação. Bruna continuou lendo e percebeu que a situação era ainda pior do que imaginava. A matéria mencionava o hospital onde a mãe estava internada, o bairro onde moravam, até mesmo a faculdade onde Bruna estudava. Valentina não tinha apenas atacado sua reputação, tinha exposto toda a sua vida privada. Seu celular começou a tocar incessantemente. Números desconhecidos, provavelmente jornalistas querendo declarações. Bruna desligou o aparelho, mas sabia que isso não resolveria nada. Preciso ir, ela disse beijando a testa da mãe. Preciso resolver isso. Bruna, Dona Carmen segurou sua mão. Se ficar muito difícil, se isso estiver te fazendo muito mal... Não, mamãe, eu não vou desistir, não desta vez. A determinação na voz de Bruna surpreendeu até ela mesma, porque pela primeira vez na vida, ela tinha algo pelo que realmente valia a pena lutar. Quando chegou à mansão de Marcelo, encontrou ele no escritório ao telefone, claramente agitado. Pelo tom da conversa, ela percebeu que ele estava falando com advogados. Sim, eu entendo que é difícil provar difamação quando a pessoa usa meias-verdades, ele estava dizendo. Mas tem que ter alguma coisa que possamos fazer. Ele viu Bruna entrar e fez um gesto para que ela se sentasse. Terminou a ligação rapidamente. Você viu a matéria, não era uma pergunta. Vi, e minha mãe também. Marcelo, eles mencionaram o hospital, nossa casa, minha faculdade. Ela não está apenas me atacando, está expondo minha família toda. Marcelo se levantou e começou a andar de um lado para o outro, os punhos cerrados. Os advogados dizem que é complicado. Ela foi esperta. Misturou verdades com mentiras de um jeito que é difícil processar por difamação. E agora? Agora nós contra-atacamos, Marcelo disse, parando na frente de Bruna. O investigador que contratei descobriu algumas coisas interessantes sobre nossa querida Valentina. Ele abriu uma pasta na mesa e espalhou algumas fotos e documentos. Lembra do Eduardo, o noivo dela? Acontece que ele não é exatamente o que parece. Ele está sendo investigado por sonegação fiscal. E Valentina, bem, ela sabia disso desde o começo. Bruna olhou os documentos. Eram relatórios bancários, correspondências oficiais, fotos de reuniões suspeitas. Ela está com ele porque o negócio deles é uma lavanderia de dinheiro disfarçada de empresa de importação. Marcelo continuou. E tem mais. Valentina não terminou comigo por falta de ambição. Ela terminou porque descobriu que eu faço auditoria nos meus negócios e nunca aceitaria esquemas ilegais. Meu Deus, Bruna murmurou. Isso significa que ela nos atacou porque nós somos uma ameaça para ela. Se nosso relacionamento der certo, se eu for feliz sem ela, isso prova que as escolhas que ela fez foram pelos motivos errados. Fernando entrou no escritório nesse momento carregando mais jornais. A coisa está ficando feia lá fora, ele disse colocando os jornais na mesa. 3 jornais diferentes já publicaram versões da história. E tem repórteres na frente da empresa. Bruna olhou as manchetes e sentiu náusea. Garçonete golpista engana empresário. O esquema perfeito. Como uma mulher simples conquistou milhões. A farsa do amor, quando a caridade se torna cilada. Isso é demais, ela disse, se levantando abruptamente. Eu não posso mais. Marcelo, você precisa se afastar de mim antes que isso destrua sua vida completamente. Nem pense nisso, Marcelo disse firmemente. Olha o que estão dizendo sobre você, Bruna gritou apontando para os jornais. Estão dizendo que você é um idiota que caiu em um golpe barato. Estão questionando sua capacidade de administrar negócios. Isso vai afetar tudo. E daí? Marcelo replicou. Você acha que eu me importo com o que estranhos pensam de mim? Deveria se importar. Sua reputação, seus negócios, sua família. Minha família já deixou claro que está do nosso lado. Fernando interrompeu. E os negócios? Bem, quem faz negócios comigo há anos sabe que tipo de pessoa eu sou. Os outros, eu não preciso. Bruna olhou para os 2 irmãos e viu a mesma determinação nos olhos de ambos. Mas também viu algo que a preocupou. Raiva. Uma raiva perigosa que poderia levar a decisões impulsivas. O que vocês estão planejando? Ela perguntou.
Marcelo e Fernando trocaram um olhar. Vamos expor Valentina, Marcelo disse. Vamos mostrar para todo mundo que tipo de pessoa ela realmente é. Como? Coletiva de imprensa, Fernando respondeu. Vamos chamar os mesmos jornalistas que publicaram as mentiras sobre você e dar a eles a verdade sobre Valentina e Eduardo. Bruna sentiu um frio na barriga. Isso é perigoso. Se vocês estiverem errados sobre alguma coisa, se ela conseguir provar que vocês estão mentindo... Não estamos mentindo, Marcelo disse. Temos provas de tudo. Mas e se ela tiver mais coisas sobre mim, coisas que não sabemos? Se vocês me defenderem publicamente e ela soltar mais bombas? Marcelo se aproximou de Bruna e segurou seus ombros. Bruna, escuta bem o que vou falar. Eu não me importo se ela tiver fotos suas dançando pelada na Praça Central. Eu não me importo se ela inventar que você já foi presa, que já foi viciada em drogas, que já fez qualquer coisa. Não existe nada que ela possa falar que vai mudar o que sinto por você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Bruna. Mas todos vão acreditar nela. Todos vão pensar. Todo mundo que importa já sabe quem você é. Fernando disse gentilmente. Mamãe, eu, os funcionários do restaurante que trabalham com você há anos. As pessoas que realmente conhecem você sabem que tipo de pessoa você é. E as que não sabem, Marcelo completou, não importam. Bruna respirou fundo, tentando reunir coragem. Se vocês fizerem isso, se enfrentarem ela publicamente, não tem como voltar atrás. Não queremos voltar atrás, Marcelo disse. Queremos acabar com isso de uma vez por todas. Então eu vou com vocês. Bruna, não, Marcelo protestou. É melhor você ficar longe dos holofotes por enquanto. Não, ela disse firmemente. Se vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Eu não vou me esconder enquanto vocês lutam por mim. Fernando sorriu. Nossa, Marcelo, você encontrou uma mulher corajosa mesmo. Encontrei, Marcelo concordou, puxando Bruna para um abraço. Mas tem certeza? Vai ser intenso. Tenho certeza, Bruna respondeu. Cansei de ser vítima. É hora de lutar. A coletiva de imprensa foi marcada para o dia seguinte. Eles passaram a noite toda preparando, revisando documentos, ensaiando respostas. Os advogados de Marcelo estavam nervosos, mas confiantes de que tinham material suficiente para se defender. Na manhã seguinte, Bruna acordou com o estômago embrulhado. Ela se vestiu com cuidado, escolhendo um conjunto sóbrio mais elegante que Marcelo tinha comprado para ela. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente da garçonete tímida que conheceu Marcelo semanas atrás. Pronta? Marcelo perguntou, aparecendo atrás dela no espelho. Pronta? Ela respondeu, mas sua voz tremeu um pouco. Hey! Ele a virou para encará-lo. Aconteça o que acontecer hoje. Lembra de uma coisa. Eu te amo. E isso não vai mudar nunca. Eu também te amo, Bruna sussurrou. E é por isso que estou com tanto medo. Tenho medo de perder você. Não vai perder, Marcelo disse, beijando sua testa. Prometo. Quando chegaram ao hotel onde seria a coletiva, Bruna ficou chocada com a quantidade de pessoas. Jornalistas, fotógrafos, câmeras de televisão. Era muito mais atenção do que ela esperava. É sempre assim? Ela perguntou para Fernando. Não, ele respondeu, parecendo surpreso também. Acho que a Valentina conseguiu criar um interesse maior do que esperávamos. Eles se sentaram na mesa principal. Marcelo estava no centro, Bruna ao lado direito, Fernando ao lado esquerdo. Os advogados estavam em uma mesa lateral, prontos para intervir se necessário. Quando Marcelo começou a falar, sua voz estava firme e controlada. Ele explicou como conheceu Bruna, a verdade sobre o fingimento inicial, e como o relacionamento deles se desenvolveu naturalmente. Estão tentando pintar Bruna como uma oportunista, ele disse, olhando diretamente para as câmeras. Mas a mulher que eu conheço trabalha 2 turnos para cuidar da mãe doente, estuda à noite, e me ajudou sem pedir nada em troca, simplesmente porque viu que eu estava sofrendo. Então foi a vez dele apresentar as evidências sobre Valentina e Eduardo. As fotos, os documentos, as provas de que eles estavam envolvidos em atividades ilegais. O burburinho na sala cresceu quando ele mostrou fotos de Valentina em reuniões suspeitas. Documentos que provavam que ela sabia dos esquemas de Eduardo desde o início. A verdade é que Valentina Santos não me atacou porque se importa comigo, Marcelo continuou. Ela me atacou porque nossa felicidade ameaça o mundo de mentiras que ela construiu.
Foi quando chegou a vez de Bruna falar que sua coragem foi realmente testada. Ela se levantou, as mãos tremendo ligeiramente, e olhou para a sala cheia de estranhos que tinham lido as mentiras sobre sua vida. Meu nome é Bruna Santos, ela começou, a voz ganhando força a cada palavra. Sou garçonete, estudo contabilidade à noite e cuido da minha mãe que está internada com uma condição séria. Esses são os fatos sobre minha vida. Ela respirou fundo antes de continuar. Tudo que foi publicado sobre mim nos últimos dias foi distorcido para me fazer parecer uma pessoa que não sou. Sim, eu namorei Paulo Henrique. Sim, descobri que ele estava mentindo sobre estar separado. E sim, fiquei devastada quando isso aconteceu. As lágrimas começaram a escorrer, mas Bruna não parou. Mas eu nunca tentei chantagear ninguém. Nunca planejei me aproximar de Marcelo. E nunca, jamais usei minha mãe doente como desculpa para conseguir dinheiro. Ela olhou diretamente para uma das câmeras. Eu me apaixonei por um homem bom, que me trata com respeito e carinho. E se isso faz de mim uma oportunista aos olhos de algumas pessoas, então que seja. Porque prefiro ser julgada por amar alguém do que por destruir vidas de pessoas inocentes. O silêncio na sala foi quebrado por uma voz familiar e venenosa. Que performance tocante. Todas as cabeças se viraram. Valentina estava parada na entrada da sala, elegante como sempre, mas com uma expressão de fúria mal contida. Valentina, você não foi convidada, Marcelo disse se levantando. Claro que não. Ela sorriu maliciosamente. Mas quando soube que vocês estavam aqui espalhando mentiras sobre mim, precisei vir me defender. Ela caminhou até a frente da sala como se fosse dona do lugar. Tudo muito bonito, essas histórias de amor verdadeiro. Ela continuou. Mas eu tenho algumas revelações que vocês vão achar interessantes. Bruna sentiu o sangue gelar. Valentina tinha alguma coisa. Alguma coisa que ela considerava devastadora o suficiente para aparecer publicamente. Vocês querem saber a verdade sobre Bruna Santos? Valentina perguntou, tirando um envelope da bolsa. Vou contar para vocês. O silêncio na sala de coletiva era absoluto quando Valentina abriu o envelope com gestos teatrais. Bruna sentiu o coração acelerar, mas desta vez não era de medo. Era de determinação. Ela não ia deixar aquela mulher destruir mais vidas. Vocês querem a verdade sobre Bruna Santos? Valentina sorriu maliciosamente. Então vou contar. Ela não é apenas uma garçonete inocente. Ela é uma mulher corajosa que me salvou da pior fase da minha vida. A voz que interrompeu Valentina fez todos se virarem. Um homem de meia idade acabava de entrar na sala, elegante, mas com expressão séria. Bruna o reconheceu imediatamente. Era Dr. Roberto, diretor do hospital onde sua mãe estava internada. Desculpem a intromissão. Dr. Roberto continuou caminhando até a frente da sala. Mas quando soube que estavam tentando destruir a reputação de uma das pessoas mais íntegras que conheço, precisei vir. Valentina estava visivelmente desconcertada. Quem é você? Dr. Roberto Mendes, diretor clínico do Hospital São Vicente. E vim aqui para falar sobre Bruna Santos. Ele se virou para as câmeras, ignorando completamente Valentina. Há alguns meses, Bruna veio ao meu hospital com sua mãe em estado crítico. Ela não tinha dinheiro para o tratamento, mas se ofereceu para trabalhar de graça limpando o hospital durante a madrugada em troca dos medicamentos. A sala começou a murmurar. Bruna sentiu as lágrimas começarem a escorrer. Durante 3 meses. Doutor. Roberto continuou. Esta jovem trabalhou 2 turnos no restaurante durante o dia e limpava nosso hospital a noite inteira. Nunca reclamou. Nunca pediu desconto. Nunca faltou um dia sequer. Ele olhou diretamente para Valentina. Isso não parece com o comportamento de uma oportunista para mim. Valentina estava claramente em pânico. Isso não muda nada. Ela ainda armou todo esse encontro com Marcelo. Na verdade, outra voz se fez ouvir. Ela não armou nada. Desta vez foi um jovem garçom do Palácio Real que entrou na sala. Bruna o reconheceu como Carlos, um dos funcionários mais antigos. Desculpa, Sr. Marcelo, Carlos disse nervoso, mas determinado. Mas preciso falar. Eu estava trabalhando no dia que vocês se conheceram. Vi tudo. Marcelo assentiu, encorajando-o a continuar. A Bruna estava no dia de folga, almoçando sozinha.
Quando o senhor chegou em pânico, ela nem sabia quem o senhor era. Ela só viu um homem desesperado e quis ajudar. Foi isso. Não teve planejamento nenhum. Carlos se virou para as câmeras, ganhando confiança. E tem mais uma coisa. Nos 3 anos que trabalho com a Bruna, ela sempre ajudou todo mundo. Quando minha filha ficou doente, ela me emprestou dinheiro que não tinha. Quando a dona Maria machucou o pé, Bruna fez o turno dela sem receber nada a mais. Outros funcionários do restaurante começaram a entrar na sala. Era como se tivesse sido combinado, mas Bruna sabia que não foi. Eram pessoas que vieram por vontade própria defender alguém que amavam. Ela me ensinou a ler, disse Dona Francisca, a funcionária mais velha da limpeza. Todo dia, depois do trabalho, ela ficava meia hora me ensinando as letras. Quando meu pai precisou de cirurgia, acrescentou o outro garçom, a Bruna organizou uma vaquinha entre os funcionários. Ela deu mais que todo mundo, mesmo ganhando menos. Valentina estava perdendo o controle da situação rapidamente. Isso tudo é muito tocante, mas não muda o fato de que... De que o quê? Uma nova voz cortou o ar como um chicote. Todas as cabeças se viraram para ver uma mulher elegante de cerca de 50 anos entrando na sala. Ela irradiava autoridade e parecia extremamente irritada. Meu nome é doutora Patrícia Almeida, promotora de justiça. Ela se apresentou. E vim aqui porque tenho informações importantes sobre esta situação. Valentina empalideceu visivelmente. Há semanas estamos investigando um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de importação. Doutora Patrícia continuou. E descobrimos algo interessante. Ela se virou diretamente para Valentina. A senhora sabia que seu noivo, Eduardo Ferreira, está sendo investigado por sonegação fiscal e formação de quadrilha? O silêncio na sala era ensurdecedor. Mais interessante ainda, a promotora prosseguiu. Descobrimos que a senhora tem participação ativa no esquema, transferências bancárias em seu nome, reuniões registradas, contratos assinados. Valentina tentou falar, mas doutora Patrícia a interrompeu. Também descobrimos que a senhora usou contatos no meio jornalístico para difamar uma pessoa inocente na tentativa de desviar a atenção das investigações. Ela segurou alguns documentos. Temos registros de ligações suas para jornalistas, pagamentos feitos a paparazzi, até mesmo mensagens onde a senhora admite estar inventando histórias sobre a senhorita Bruna. O mundo de Valentina desabava ao vivo, na frente de dezenas de câmeras. Eduardo foi preso esta manhã. Doutora Patrícia finalizou. E a senhora também está sendo convocada para prestar esclarecimentos. Valentina olhou ao redor da sala como um animal encurralado. Toda sua arrogância, toda sua malícia tinham se transformado em desespero puro. Vocês não entendem, ela disse, a voz saindo aguda. Eu só queria que ele voltasse para mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração. Marcelo era meu. Nós íamos nos casar. Ele era perfeito para mim. Não, Marcelo disse, se levantando e caminhando até ela. Eu nunca fui seu. Você me deixou no altar, lembra? Você escolheu Eduardo porque ele tinha mais dinheiro. Mas eu mudei de ideia, Valentina gritou. Quando vi que você estava feliz com ela, percebi que tinha cometido um erro. O único erro aqui, Bruna disse, se levantando também, foi você achar que podia destruir pessoas inocentes para conseguir o que quer. Bruna caminhou até ficar face a face com Valentina. Não havia mais medo nos seus olhos. Havia compaixão. Valentina, você podia ter tido tudo. Você é inteligente, bonita, vem de família rica, mas escolheu usar tudo isso para machucar pessoas. Eu não preciso de sermão de uma garçonete. Valentina cuspiu, mas sua voz estava quebrada. Você está certa, Bruna respondeu calmamente. Você não precisa de sermão de uma garçonete. Você precisa de sermão de um ser humano. E eu sou isso primeiro, antes de qualquer profissão. A polícia entrou na sala nesse momento, dirigindo-se diretamente para Valentina. Ela não resistiu quando colocaram as algemas, mas olhou para Bruna uma última vez. Você ganhou desta vez, ela disse baixinho. Não, Bruna respondeu. Não se trata de ganhar ou perder. Se trata de fazer a coisa certa. Quando Valentina foi levada, a sala explodiu em aplausos. Jornalistas correram para entrevistar Bruna, fotógrafos dispararam flashes,
Câmeras de televisão focaram no casal, mas Bruna só conseguia ver Marcelo. Ele estava parado ali, olhando para ela com uma expressão de admiração total. Você é incrível, ele sussurrou quando ela se aproximou. Nós somos incríveis, ela corrigiu, segurando as mãos dele. Meses se passaram desde aquele dia. A história de Bruna e Marcelo se tornou famosa em todo o país, mas não pelos motivos que Valentina esperava. Virou símbolo de como o amor verdadeiro e a honestidade sempre vencem no final. Bruna se formou em contabilidade com honras e abriu sua própria empresa de consultoria financeira para pequenos negócios. Marcelo a apoiou em cada passo, mas ela fez questão de construir seu sucesso com o próprio mérito. Dona Carmen se recuperou completamente e se tornou uma das maiores defensoras do relacionamento da filha. Ela e Dona Helena viraram amigas próximas, unidas pelo amor que tinham pelos filhos. Valentina foi condenada a 5 anos de prisão por participação em esquema de lavagem de dinheiro. Eduardo recebeu pena maior por ser o cabeça da organização. Durante o julgamento, Bruna chegou a visitar Valentina na prisão. Por que veio? Valentina perguntou, genuinamente confusa. Porque perdoar não é sobre você merecer, Bruna respondeu. É sobre eu me libertar do ódio. Valentina chorou naquele dia. Pela primeira vez, foram lágrimas de arrependimento genuíno. O casamento de Bruna e Marcelo foi realizado na igreja do bairro onde ela cresceu. Dona Carmen caminhou com a filha até o altar, radiante de orgulho. Centenas de pessoas compareceram, funcionários dos restaurantes, amigos da faculdade, vizinhos antigos e até alguns dos empresários que tinham se emocionado com a história deles. Fernando foi o padrinho, Dr. Roberto foi convidado especial, e todos os funcionários que defenderam Bruna naquele dia foram homenageados. Vocês me ensinaram que família não é só sangue, Bruna disse em seu discurso. É quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo parece perdido. Não foi um casamento ostensivo, foi um casamento real, cheio de pessoas que realmente se importavam. 2 anos depois, Bruna descobriu que estava grávida. Quando contou para Marcelo, ele chorou de alegria. Como vamos chamar? Ele perguntou, acariciando a barriga ainda pequena. Se for menina, Esperança, Bruna respondeu. Porque foi isso que você me deu quando eu mais precisava. E se for menino? Coragem. Porque foi isso que aprendi a ter. A história deles continuava, mas agora não era mais sobre sobrevivência. Era sobre construir uma vida bonita em cima dos escombros de tudo que quase os destruiu. E quando contavam para os filhos, anos mais tarde, sobre como se conheceram, sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, os momentos mais difíceis da nossa vida são apenas o universo nos preparando para algo muito melhor. Bruna olhava pela janela da nova casa que construíram juntos. Não uma mansão, mas um lar de verdade. E via Marcelo brincando no jardim com os filhos. Ela pensava em como tudo começou com um pedido desesperado de um estranho em um restaurante. Como um ato simples de bondade se transformou no amor mais verdadeiro que já existiu. E sorria, porque finalmente entendia que não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser e quem você escolhe amar, porque no final o amor verdadeiro sempre encontra um jeito, sempre vence, sempre vale a pena. Fim da história.